Olá, pessoal. Muito bem. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de mídia, intermedialidade, e nós vamos fazer isso com base no texto Intermedialidade Revisitada, do autor Jürgen Miller. Jürgen Miller é um autor, é um pensador, é um estudioso germânico, ele é alemão, e ele é um dos principais na atualidade, na contemporaneidade, que pensa essa questão da intermedialidade, né? E ele vai procurar fazer nesse texto um histórico, mais do que um histórico na realidade, ele vai procurar fazer uma problematização sobre esse conceito de intermedialidade. Então ele vai procurar discutir um pouquinho sobre o conceito de mídia, o que viria a ser a mídia, os processos sociais, porque uma mídia se constrói, porque ela se torna basicamente uma mídia. Nesse sentido, então, pensando no objetivo da nossa disciplina, a gente tem que ter em mente o seguinte: a abordagem de Miller, nesse caso, é apenas uma das abordagens. Nós teríamos várias abordagens possíveis, nós teríamos outros enfoques teóricos que às vezes chegam até a conclusões diferentes da conclusão de Miller. Então, sempre a gente tem que ter em mente que isso é uma opção teórica que a gente está fazendo, com alguns objetivos teóricos. Às vezes a gente preza mais pela clareza, por um enfoque que é mais abrangente nos textos, mas existem outras possibilidades também. Então, quando a gente fala sobre teoria, quando a gente fala sobre essas discussões, a gente tem que ter sempre isso daí em mente, né? As coisas elas não estão prontas, elas estão em construção, elas ainda estão em discussão e nunca vão deixar de estar. O conhecimento é sempre assim, ele sempre está em construção. E até nesse sentido, a gente precisa de fazer uma contextualização antes. Como eu já mencionei anteriormente para vocês no vídeo de boas-vindas, o objetivo da nossa disciplina aqui é trabalhar com a questão da literatura e outras linguagens. Mas, se a gente vai pensar nisso, disciplinas com o mesmo objetivo que o nosso, às vezes recebem instituições diferentes, nomes diferentes. Literatura e outras linguagens, literatura e outras artes, literatura e outras mídias, literatura e outros domínios. A gente pode ter uma gama aí de nomes, de nomenclaturas que são muito diferentes, mas que têm mais ou menos os mesmos objetivos. Mas esse fato, ele já representa muito pra gente. Por quê? A literatura, ela sempre teve um diálogo com outras linguagens, ela sempre teve essa possibilidade de um diálogo. E quando a gente fala sobre essa questão do diálogo da literatura com outras mídias, outras linguagens, outras artes, isso é um dos campos dos estudos de literatura comparada. Os estudos de literatura comparada, eles surgiram no século XIX. E o principal objetivo desses estudos era quase sempre, se não sempre, eu acho que no século XIX era sempre esse, comparar as literaturas de diferentes nações. Então, se a gente tem, por exemplo, a literatura de Portugal e a literatura do Brasil, os estudos de literatura comparada, eles procuravam observar sempre as relações que existiriam entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira. E nesse momento era quase sempre uma visão de uma influência que a literatura portuguesa, né, da literatura original, daquela literatura que seria a origem, que seria o modelo. Então, essa literatura se pensaria nas influências que ela teria sobre a literatura do país colonizado, aquele que sofreria as influências. E se tinha ali uma questão mesmo de um juízo de valor, né? O original era sempre superior à cópia. Então, nesse caso daí, os países que foram as colônias, eles sempre acabavam tendo um juízo de valor sobre as suas literaturas, sobre a sua cultura, que era inferior. É uma discussão que hoje a gente sabe que isso era uma das partes do sistema de dominação cultural. Mas ao longo da evolução ali desse campo de estudos da literatura comparada, passou-se a não se pensar necessariamente só sobre essa questão do valor. Hoje não se pensa mais sobre uma questão de influência, do que é um influenciador e do que é o influenciado. Hoje
não existe mais esse tipo de coisa, de se considerar a cópia como algo necessariamente inferior, não existe isso. Mas, mais do que isso, não se pensa só sobre diálogo de literatura com outro de diferentes países. Se pensa também no diálogo entre textos literários do mesmo país. Então a gente poderia comparar, por exemplo, diferentes autores que existem no mesmo país. A gente poderia comparar autores como Graciliano Ramos, por exemplo, e José Lins do Rego, que tem uma abordagem regionalista na sua literatura. Nós poderíamos comparar poetas, né, que têm propostas mais ou menos semelhantes ali. Mas não apenas isso. Hoje também, né, a gente pode comparar autores dentro do mesmo país. E a gente pode comparar até mesmo obras de diferentes momentos da escrita do mesmo autor. Então, quando a gente pensa um autor como Guimarães Rosa, por exemplo, que teve uma produção bem extensa, a gente pode pensar na produção dos contos do livro Tutameia, de Guimarães Rosa, que já é de uma produção mais avançada do Guimarães Rosa, com o primeiro livro do Guimarães, que foi Sagarana, e comparar esses diferentes momentos, as diferentes propostas de escrita, como que elas apareciam ali nesse momento. Carlos Drummond de Andrade, quando a gente pega a trajetória de Carlos Drummond de Andrade, a literatura comparada nesse caso, você observa para o mesmo autor diferentes proposições poéticas, às vezes se pensa até num nível de maturidade. É comum se falar num primeiro, segundo, terceiro Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que teve uma produção ali bem extensa, então você teria diferentes autores, diferentes personas desses autores, né, máscaras desses autores em cada um dos momentos. E não apenas isso, também vai além disso, como pode-se perceber, a teoria da literatura e a literatura comparada, nesse caso mais especificamente a literatura comparada, ela se diversificou muito. E hoje a gente tem uma coisa que se chama realmente desse diálogo da literatura com outras artes, outras mídias, outros discursos, né, outras linguagens. E é isso que a gente vai se preocupar. O que acontece é que, apesar de a literatura ela sempre ter tido esse diálogo, isso é uma característica inerente da literatura, então surgiu essa discussão mesmo nesse momento agora, a discussão ela se tornou mais evidente, porque com o advento das novas tecnologias, sobretudo das tecnologias digitais, das tecnologias da informação, né, que você com alguns poucos segundos em uma pesquisa ao Google você pode acessar diferentes documentos, você pode acessar obras de arte, pode baixar livros, pode ver qualquer quadro, qualquer pintura na internet, por sites como Netflix, YouTube, você pode assistir vários filmes, vários vídeos e tudo. Isso também impacta no modo de existência das artes, na concepção que a gente tem do que é arte, na concepção do que a gente tem do que é literatura. Então você tem essas mudanças que vão sendo promovidas pela própria tecnologia. O que a tecnologia nos oferece modifica o nosso modo de enxergar a arte, de produzir a arte, de ler textos artísticos e, nesse caso, a própria literatura, né? Nesse caso, o que a gente tem que pensar é uma questão. Literatura e outras linguagens. Conceito. Nesse caso, é uma coisa um pouquinho complicada até de se falar, porque é como se a gente estivesse falando que a literatura é uma linguagem e a gente teria outras linguagens que estão em diálogo com o texto literário. Na verdade, a literatura está mais presente para um domínio do saber, para um campo do saber mais amplo, e que agrega várias linguagens. Então, por isso, às vezes, o nome literatura e outras linguagens, às vezes ele é inclusive criticado por isso, e às vezes se prefere outras mídias, outras questões. Mas para isso a gente precisa ter bem claro exatamente o que nós estamos falando quando nós estamos falando sobre a questão da intermedialidade das outras linguagens com a literatura. Miller, ele vai falar, uma das proposições de Miller vai ser falar um pouquinho sobre a questão de qual é o conceito de mídia em Miller. E nesse sentido eu vou dialogar com Miller e vou um pouquinho além para tentar deixar esse conceito mais claro. Porque apesar de ele ser um conceito simples, às vezes ele pode causar uma determinada confusão.
O que acontece? No caso do conceito de mídia, o conceito de mídia, o Miller ele fala sobre a questão de que a mídia ela envolve aspectos de materialidade e de significação. Materialidade e significação. Significado, né? Os significados que estão relacionados ali com aquela mídia. Mas aí, nesse caso, a gente precisa de fazer uma diferença, de estabelecer uma diferença entre o conceito de mídia e de suporte. Mídia é uma coisa, suporte é outra. Para os alunos que estão fazendo aí as disciplinas relacionadas à linguística mesmo, ao socio-interacionismo, Bakhtin, tudo, deve ser muito comum escutar falar sobre a questão de suporte. Né? Então, um gênero textual circula em um determinado suporte. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir. O que acontece é o seguinte: suporte é o aspecto material em que circula uma determinada produção. Então, suporte é a questão material. A gente pode ter, por exemplo, no caso do jornal, o suporte vai ser o papel, é aquela encadernação que a gente tem do jornal, mas o suporte mais especificamente vai ser essa parte material do papel. A gente tem também, no caso do suporte de televisão, o suporte material, que tem os mecanismos eletrônicos e tudo. Nesse caso, o que pode ser feita uma confusão é porque o conceito de mídia ele também está relacionado com a ideia de meio. E mídia vem dessa ideia, mídia, médium, meio. Médium, nesse caso, ele está relacionado com o meio, então ele envolve o suporte, que é o aspecto material, mas o aspecto material é um dos aspectos que estão relacionados com essa mídia. Mídia, nesse sentido, ela é uma ideia mais abstrata e que tem uma série de significações. Quando a gente pensa na questão da mídia, a mídia ela já traz para a gente todo um significado em cima de um determinado meio. Então, o suporte é aquela coisa mais material propriamente. A mídia ela já traz uma série de significados para a gente. Vamos pegar alguns exemplos para a gente entender isso melhor, porque por enquanto ainda está mais abstrato. Uma questão. Atualmente a gente tem certos mecanismos tecnológicos que tendem a reproduzir livros que habitualmente a gente teria o contato com eles, lendo, né, um livro que você vira a página e tudo. Mas é uma coisa interessante, não é incomum, é muito comum a gente escutar falar sobre pessoas que não gostam de ler. Kindle, por exemplo, ele tenta imitar o formato de um livro. Você tem o botão da direita, você vai passando as páginas adiante, o botão da esquerda, você vai passando as páginas, voltando as páginas, ele tenta imitar. Mas muitas pessoas falam que não gostam de ler o livro num computador, num notebook, num Kindle, por exemplo, né, esses leitores, porque quando você pensa, esses tablets, por exemplo, o que as pessoas argumentam é que se perde até uma questão afetiva, o cheiro do livro, a questão do toque que existe no livro. Ou seja, quando a gente compra, uma pessoa que se sente satisfeita com aquela questão do livro, existe todo um significado sobre aquela questão ali do livro. Então, tem todo um significado que é construído a respeito dele, uma série de questões que se espera dele. É interessante a gente observar a diferença da questão do contrato social que existe a respeito disso, porque quando a gente vai observar, se a gente pega, por exemplo, a ideia do livro, que nós temos aqui na nossa cultura ocidental, e do mangá. O mangá tem uma forma de uma encadenação diferente. O livro nós lemos passando a página, né, em uma determinada direção. Então nós pegamos a página da direita e viramos ela na posição, na direção da esquerda. O mangá é o contrário, você começa lendo na direção contrária, então você pega a página da esquerda e vai virando ela na direção da direita. Isso já pressupõe um contrato que a gente tem diferente na relação ali com esse material. Basicamente o material do mangá, a matéria-prima do mangá e do livro são basicamente as mesmas ali. Mas em um você tem um tipo de contrato para você virar as páginas e tudo, e em outro você tem
uma outra forma. Em um você espera principalmente, ou pelo menos se a gente estiver pensando num romance, um livro de contos, algo assim, porque naturalmente nós temos vários tipos de livros na nossa cultura ocidental, mas em termos de produção de ficção, nós esperamos encontrar algo que é principalmente escrito. No mangá não, o que predomina é o visual. Então nós já temos uma série de previsões, isso já produz um significado para a gente que é relacionado à própria questão da mídia. Então nesse sentido daí, a gente pode pensar outra questão. Se a gente pensa, a revista Piauí e revista Veja são duas revistas que têm o suporte em si, o papel que é utilizado, o tamanho, é muito diferente. A revista Piauí ela tem um tamanho maior, a página dela é feita com um tipo de papel diferente, um papel fosco. No caso da revista Piauí, ela já utiliza principalmente o papel couché, que é aquele papel mais reflexivo, né? Então, você tem o formato ali, o suporte é diferente. O suporte um e de outro é diferente. Isso está relacionado com o preço de produção, o tipo de leitor. A revista Piauí ela tem um tipo de jornalismo literário, então ela faz isso até para trabalhar com cores de um modo diferente e tudo, mas para isso ela precisa de um suporte que tem um determinado tamanho, que tem um certo tipo de papel. E a revista Veja, por outro lado, ela já vai ter outro tipo de papel, um tamanho um pouquinho mais reduzido. Mas o que acontece é que a mídia, no caso das duas, é a mesma. Então, existem diferenças no suporte, que é a questão material, mas a mídia, que é aquela ideia mais abstrata que nós fazemos, que já é o conjunto de previsões, os significados que nós fazemos a respeito desse meio, ele está relacionado ali, a gente já consegue produzir alguns significados, independente se a gente vai pensar se é um papel couché, se é um papel jornal, qualquer que seja o tipo de papel que vai ser publicado, o tamanho da revista. Então, a mídia revista, a gente já consegue produzir significados. Então, a gente tem algumas diferenças da revista Piauí para a revista Veja, de suporte, mas não diferenças em relação à mídia. A mídia é a mesma, a mídia é a revista, nesse caso. Nesse mesmo sentido, é interessante a gente pensar. A televisão. A televisão, nos últimos anos, ela teve algumas transformações, né? Então hoje a gente tem televisões de 48 polegadas, 50 polegadas, 60 polegadas, televisões maiores. A gente vai ter Smart TVs, a gente vai ter televisões de tela infinita, que são nomenclaturas que se dá a isso e tudo. Mas o que acontece é o seguinte, isso, tudo que eu estou falando aqui, das diferenças de mecanismos, de tamanho, de qualidade de imagem, são diferenças de suporte. Todos nós temos uma ideia na televisão, uma ideia mais abstrata do que seria a televisão. Isso é a mídia. E é muito interessante a gente pensar. Muitas pessoas, às vezes, quando chegam do trabalho em casa, ligam a televisão sem sequer ter em mente algum programa específico, alguma coisa, vão comer, às vezes certas pessoas comem na sala, né? Eu especificamente gosto muito disso, de comer na sala, não gosto de comer em mesa e tudo. A pessoa ela pega, tá com um prato de comida na mão, tá comendo seja lá o que for, e a pessoa liga a televisão sem querer assistir um programa específico. O que isso quer dizer? Você tem na sua mente a ideia de que a televisão ela vai te oferecer um tipo de programação de entretenimento. Você não faz ideia do que está passando naquele momento. Muitas vezes, sobretudo na TV a cabo, que você tem muitos canais, às vezes você não sabe exatamente o que está passando. Depende muito da pessoa, do contato que a pessoa tem, do horário que é, mas muitas vezes você não faz ideia do que está passando naquele momento. Mas quando você liga, você já tem a ideia de que a televisão, de algum modo, ela vai te oferecer uma forma de entretenimento, de alguma informação, seja lá o que for, mas a televisão, você já constrói esse significado daquela que transmite, que reproduz um determinado conteúdo. Você sabe que essa televisão tem toda uma série de um sistema de produção e tudo para ela. Nesse caso daí, então, apesar de a gente ter televisões de variados tamanhos, televisões de variadas qualidades de imagem, que prometem coisas muito diferentes, isso são diferenças de suporte. A ideia que a gente faz na mente, do tipo de conteúdo que ela vai reproduzir pra gente, do tipo de coisa que ela vai trazer, de entretenimento, de informação e tudo, ele está projetado na nossa cabeça.
Claro que isso tem se transformado, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente ainda nesse vídeo nosso mesmo. Mas esse significado que a gente produz, ele é relativamente estável para essa mídia televisão, ok? Então, nesse caso, a gente sempre precisa ter em mente que a mídia, essa ideia é mais abstrata, e o suporte é parte material mais específica. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa suporte, mídia, a gente tem um outro conceito também, que é o conceito de linguagem. A linguagem ela já está mais relacionada com o código. Por isso é um pouquinho difícil a gente falar que a literatura é literatura e outras linguagens, porque a literatura sempre ela traz uma questão de um diálogo constante com vários códigos, né? Então, códigos visuais, códigos musicais, a literatura sempre trouxe isso, desde os gregos antigos, né? Desde os primeiros registros literários que a gente tem, a literatura ela sempre trouxe isso. Mas uma coisa que de fato tem se tornado muito intensa atualmente é que tem se tornado mais evidente o diálogo da literatura com outras artes e com outras mídias, nesse caso daí. Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, uma coisa que a gente precisa pensar de imediato, e que o texto do Miller vai discutir. O que faz de uma mídia uma mídia? Como que uma mídia vai se tornar, vai consolidar esse conjunto de significados abstratos que a gente vai ter sobre ele? Isso quer dizer que a mídia ela tem um processo de institucionalização. Institucionalização, nesse caso, quer dizer o seguinte, é necessário um certo processo de contato social com aquele meio, ele vai se desenvolvendo, e nesse processo que ele vai se desenvolvendo, ao longo de um determinado tempo, que pode ser mais curto ou mais longo, você acaba produzindo significado. Esse significado ele vai sendo alterado, né? Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, mas ele vai sendo alterado. O texto do Miller ele vai trazer uma reflexão muito interessante sobre a questão da televisão. Os primeiros momentos em que a televisão, que você tinha os experimentos relacionados à televisão, algumas pessoas assistiam a televisão em uma sala, num aparelho, na realidade, o que ele vai falar é que aquilo ainda não era televisão, era um dispositivo, né? Você tinha um dispositivo ali com uma série de mecanismos que reproduzia a imagem, mas ele ainda não era televisão. Porque você assistia uma coisa, ninguém tinha esse contrato que existe hoje, não havia nem de perto a ideia que existe hoje de alguém chegar do trabalho e pegar um controle remoto, ligar uma televisão e às vezes deixar ela ligada sozinha na sala ou no quarto, seja onde for. E nesse caso, o que você tinha era simplesmente um dispositivo que estava reproduzindo. Você não imaginava a ideia de um animador ali de plateia, né, daquele apresentador do programa, você não imaginava que existia uma plateia, você não imaginava que existia toda uma produção a respeito daquilo, um diretor, um produtor, uma emissora de televisão. Não existia a ideia de que existe toda uma comunidade de pessoas que estão assistindo aquele mesmo programa junto com você. Então hoje, se alguém assiste uma final de um campeonato de futebol, um programa de grande audiência, como seria uma novela, como seria um programa como o Big Brother, como seria um filme às vezes mais esperado, você sabe que existe uma vasta comunidade de pessoas que assiste a esse programa junto com você. Você sabe que eles estão no mesmo horário assistindo aquele programa junto com você, porque a televisão, diferente da internet, você está restrito àquele horário na programação. E isso é muito importante para as redes de televisão em relação a anúncios publicitários, para as estratégias que são de transmissão, né, e de contrato desses anúncios com esses anunciantes, né, para que se transmita esses anúncios publicitários. Mas o que acontece é que naquele momento você tinha algo que era potencialmente uma mídia, que mais à frente viria a se tornar, por esse processo de institucionalização ali, uma mídia, ok? E voltando à questão do romance que a gente estava falando, é muito interessante a gente pensar como que o romance, ele muda o nosso modo de contato com a literatura.
Porque a literatura, ela, ao longo do tempo, ela vai sofrendo algumas transformações. Mas até que a gente chegue, principalmente ali no início do século XIX, que foi um momento decisivo para isso, a literatura, ela era principalmente uma literatura comunitária. Em que sentido? Você tinha poemas que eram muitas vezes canções, os poemas eram musicados, eram recitados em eventos públicos. Então, às vezes um poema, né, uma elegia, ela seria recitada em um evento público, em um palácio. Mesmo uma cantiga satírica, ela era recitada em praças públicas, por exemplo. Então, os poemas satíricos, eles não eram feitos para aquela leitura individual. Você não tinha um leitor que pegava um livro, uma folha de papel e iria ler individualmente aquilo. Nesse sentido, então, essa ideia de individualidade é uma coisa muito recente. O que acontece? O romance, nessa encadernação de livros, às vezes de 300, 400, 500 páginas, ele se consolidou desse modo a partir principalmente do século XIX. Por quê? Naquele momento você tinha condições materiais para conseguir publicar um livro e uma encadernação desse tipo, condições econômicas, inclusive, porque antes disso, antes da prensa, antes da popularização da prensa, das revoluções industriais possibilitarem esse tipo de coisa, a produção de um livro seria muito cara. E até no século XIX ainda era bastante cara. O livro não era para qualquer pessoa, para qualquer classe econômica. Mas a partir do século XIX passou a ser possível. E como isso se relaciona com o contexto geral? O livro surgiu no momento da ascensão da burguesia. O pensamento do iluminismo, da burguesia, do romantismo que veio associado a isso era o seguinte: era necessário valorizar o indivíduo. Então, você não deveria pensar no indivíduo tendo a sociedade como uma forma de determinante do indivíduo. Então o indivíduo ele não estaria sujeito à sociedade. O indivíduo seria a parte mais importante, porque ele é o motor que faz a sociedade girar. Ele só pode fazer a sociedade caminhar rumo ao progresso, que é uma ideia realmente ali do século XIX, que surgiu no século XIX com uma força muito grande. Até esse momento não tinha ideia de progresso, mas o indivíduo ele apenas ganhou essa força a partir desse momento. E ele só poderia fazer isso se ele tem a liberdade individual. Ele só poderia movimentar a sociedade se ele tem a liberdade individual. É muito diferente, por exemplo, do que se observa se a gente lê hoje sermões do Padre Antônio Vieira. Para começar, os sermões eram recitados como sermões para todo um grupo de pessoas, ele não era uma coisa individual. E um exemplo de um sermão, por exemplo, que se fala sobre a questão do homem, que ele seria como que galhos da produção divina, ou ele seria como membros da produção divina. Se você tem um membro, um braço, esse braço ele tem uma existência até certo ponto individual, ele é um braço, né? Então ele tem realmente essa característica única, né? Nesse caso um braço esquerdo. Mas esse braço ele só existe como braço na medida que ele está conectado ao resto do corpo. Então o braço, se ele estiver fora do corpo, se ele for arrancado do corpo, ele deixa de existir, ele morre. Então essa era a ideia de sociedade. As coisas não poderiam se dividir, você até teria uma certa singularidade, mas você estaria sujeito ao restante. E nesse sentido, o braço ele está sujeito a uma força maior, na comparação do Padre Antônio Vieira, ao cérebro, que seria Deus. Então ele não pode existir com uma vontade que vá contra Deus. Ele nunca vai machucar ao próprio corpo, porque Deus, o cérebro, que determinaria isso. Então ele tem sim uma certa existência singular, mas ele é sujeito à sociedade, ele é sujeito ao todo. Lá no século XIX, já não acontece mais isso. Padre Antônio Vieira, século XVII.
século XIX, já não acontece mais isso. O indivíduo, ele tem sim a liberdade individual. E é a liberdade individual que faz com que ele tenha a capacidade de movimentar a sociedade. E aí é que a gente precisa pensar no romance enquanto uma mídia, né? Nessa encadernação romance enquanto uma mídia. Ela pressupõe uma leitura individualizada, diferente do sermão lá no século XVII, em que você tinha uma produção direcionada, todo um grupo de pessoas, diferente do recital de poemas em um palácio que era direcionado a uma comunidade de pessoas, não. Aqui agora você tem um sujeito que vai pegar um livro e só pode ler esse livro individualmente. Apenas pode ler esse livro individualmente. Não existe outra possibilidade. Você pode ler o mesmo livro que um amigo seu, mas o momento da leitura é individual. Então o contato ele é individual. Ele pressupõe essa sua liberdade individual. De lá para cá, há transformações. Por exemplo, hoje existem muitos romances, muitos livros, não necessariamente romances, que trabalham com a questão do diálogo da literatura com outras mídias de um modo muito evidente. Bernardo Carvalho, no romance Nove Noites, por exemplo, ele trabalha com a questão do contato a história do romance, ela circula em torno de uma foto. Então tem a foto publicada, é uma foto real do antropólogo Lévi-Strauss, e a história do romance ela vai circular em torno disso. Então você trabalha com a questão da mídia. Vários outros romances vão trabalhar com essa questão. O diálogo com a mídia jornalística é muito grande também. E quando você faz isso, você não pega simplesmente a questão material da foto, a questão material do jornal. Você pega todo um significado que é socialmente construído, que é institucionalizado sobre esse jornal, sobre essa foto, e você traz para trabalhar esse significado no seu romance. Isso é intermedialidade. A intermedialidade é você pegar todo esse processo de institucionalização e trabalhar os significados, construir ou desconstruir os significados sobre eles. É um processo muito complexo que a literatura assume, que ela reconhece, que ela vai trazer para a sua própria narrativa e que vai muitas vezes até procurar desconstruir uma visão cristalizada sobre as notícias jornalísticas, por exemplo, sobre a própria televisão, sobre a internet, hoje, né, nos vários sites, nas várias possibilidades da internet. Então você vai ter um conjunto de linguagens que vão estar presentes ali, você vai ter um diálogo com outras mídias que vai estar presente e com outras artes também que vai estar presente nesse sentido. Nesse caso, o que você trabalha aí é uma questão da literatura que já tem esse caráter polifônico, que traz várias vozes para o texto literário, mas a partir dessas possibilidades, mesmo das novas tecnologias, isso é potencializado na literatura. No módulo 1, para vocês, foi disponibilizado o texto da Clarice Lispector, um conto muito pequenininho que se chama Paul Klee. Esse conto, Paul Klee, ele vai falar sobre um quadro do pintor Paul Klee que trabalha com a questão ali de uma paisagem com pássaros amarelos. O título dele, inclusive, traz essa questão, né? Tá muito evidente ali. E aí o que acontece? Esse trabalho com a paisagem ali e com os pássaros amarelos, a autora Clarice Lispector ela vai construir ali uma voz narrativa que vai procurar fazer algumas reflexões sobre impressões que aquele quadro causava sobre ela. E nesse caso daí, ela vai trabalhar com a questão de como você teria uma visão fechada de uma burguesia, então de um aprisionamento de uma burguesia e de uma liberdade que o quadro traria. A própria ideia da paisagem aberta, a ideia dos pássaros amarelos, que em si simbolizam muitas vezes, é muito comum que os pássaros simbolizem a liberdade, então ela vai trazer isso. Mas o que é muito interessante, ela imita o modo de composição do quadro, ela não narra uma história propriamente, é simplesmente uma reflexão. É como se você estivesse frente a uma pessoa que está parada observando aquele quadro. É como se fosse um texto em que não existe uma passagem de tempo, como o quadro. O quadro, de certo modo,
Em alguns momentos, algumas pessoas vão falar que o quadro ele captura o tempo. Né? Claro, existem outras visões diferentes. Mas parece que a Clarice Lispector, no texto ali, a voz narrativa desse conto Paul Klee, da Clarice Lispector, ele vai fazer justamente isso. Ele vai dilatar o tempo, assim como o quadro faria, para poder fazer essa reflexão sobre a questão dessa dicotomia liberdade e aprisionamento pela burguesia. E aí, isso é muito interessante para a gente poder pensar sobre essa questão de mídia e de suporte e dos significados que a gente tem para eles. Quando a gente pensa nos significados de obras diferentes, atualmente nós conseguimos acessar, com poucos toques no Google, a gente consegue ver, inclusive talvez com mais detalhes até, a obra Mona Lisa, que é uma das pinturas mais famosas, a gente consegue com poucos toques visualizar essa obra no Google. Mas é muito diferente você ter contato com essa obra pelo Google, por um Google Imagens, entrando em algum site, e você ter contato com o quadro Mona Lisa. Pessoas se emocionam às vezes ao ver o quadro Mona Lisa. Todas as pessoas sabem que existe uma história daquele quadro, um quadro antigo, né, um processo de produção do quadro materialmente em si. O quadro é normalmente mais sacralizado e a imagem no Google ela é uma coisa reproduzida. Nós vamos trabalhar isso no módulo 2, ela é uma coisa que pode ser reproduzida infinitamente. Caso a gente queira, a gente pode copiar aquela imagem, colocar em um trabalho que a gente queira. A gente pode enviar em um grupo de WhatsApp, de Facebook, por aí vai. São duas coisas completamente diferentes. Então nós temos duas mídias diferentes, uma relacionada ali com a web, com essa internet, com o site, e outra relacionada com a mídia quadro. E essa mídia quadro que nós estamos pensando nesse caso, ela tem uma significação que é muito mais valorizada, que é capaz de emocionar. A mídia na internet ela tem um poder, ela tem uma valorização muito menor na nossa sociedade. Mas, até por essa própria capacidade de reprodução, de a gente ter contato com uma obra que está exposta em um museu que muitas vezes nós não teríamos contato de ver, ou seria muito mais difícil de ver, é que as coisas se tornam mais dinâmicas e a literatura, assim como o texto da Clarice Lispector faz, como o romance do Bernardo Carvalho faz, do qual eu falei, a literatura ela vai passar a fazer esse diálogo, intensificar esse diálogo, e ela não vai simplesmente trazer as linguagens ou uma questão visual e tudo. Ela vai trabalhar com todo esse processo de significação social, ou consolidando, dependendo da proposta, ou desconstruindo também, dependendo da proposta. Na literatura contemporânea, vai ser muito mais comum que ela faça uma desconstrução desses processos que são cristalizados, que são instituídos. Até porque, quanto maior é a abertura desse diálogo interartes, intermediático, menos a literatura também vai assumir um discurso de uma cristalização do que quer que seja. Muito bem, é isso. Até o módulo 2.